E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando, sejam bem-vindos. Estamos desenvolvendo a série sobre temas que constam do Livro dos Espíritos, em homenagem aos 160 anos da publicação dessa grande obra. Este é o 9º programa da série e sempre recomendamos que assistam a todos, para uma melhor compreensão dos temas e para uma visão conjunta da obra. Acessem para isso a TV Mundo Maior /programação/filosofando ou o canal do youtube.com/TV Mundo Maior/filosofando. Hoje trazemos para o nosso estudo uma das questões que tem suscitado maior número de dúvidas e curiosidade. O que acontece com as crianças depois que elas morrem? Ou, como está lá no Livro dos Espíritos, destino das crianças após a morte. Questões de 197 a 199 do Livro dos Espíritos. Lembre-se também que você tem um portal de estudos para utilizar nas suas pesquisas e para aprofundamento dos seus conhecimentos na área filosófica. Acesse o www.filosofiaespírita.org. Professora Sônia, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade é tão avançado quanto o de um adulto? E esse espírito pode ser mais evoluído que o de seus pais? Pergunto mais uma coisinha ainda. O que a doutrina espírita nos esclarece a respeito das crianças que desencarnam precocemente sem ter tido oportunidade de exercer o livre-arbítrio? Elas pertencem a uma classe superior de espíritos? É muito interessante, não é, Márcia? Todas essas questões que você coloca são questões que os pais se fazem, não é? Isso. Quando crianças já nascem com problemas de saúde, por exemplo, crianças natimortas, crianças que falecem ao longo da sua infância, né? Então, a angústia e a dor que fere o coração desses pais leva muitas vezes a essas questões, não é? Então, a primeira delas é: por que uma criança morre, por exemplo, com uma doença insidiosa se ela não fez nada por merecer essas enfermidades, né? Mas eu gostaria de fazer um pequeno passeio com relação aos acontecimentos que nós temos visto no mundo e no Brasil e que envolve crianças, né? Porque se nós formos observar, por exemplo, no mundo, especialmente na Síria e em Alepo, as reportagens divulgadas pelos correspondentes de guerra naquele país mostram o escabroso morticínio de milhares de crianças por meio de bombardeamento de cidades inteiras, como no caso de Alepo, mencionado, como no caso de Mossul também. Dois episódios que marcaram a nossa memória coletiva e o nosso sentimento. Um deles foi o caso do menino Aylan Kurdi, criança de 3 anos, que fugia num bote com a família, fugia da Síria, não é? Uhum. E morreu quando o bote naufragou, juntamente com a sua mãe e com outro irmão.
O seu pequeno corpo foi encontrado numa praia da Turquia e as fotos circularam o mundo comovendo a todos nós. Outro caso tão emblemático quanto esse, Márcia, é uma criança de 5 anos, ferida num bombardeamento a Alepo, também na Síria, sentada sozinha numa ambulância, coberta de pó, ferida, desorientada, que colocou em destaque o sofrimento de 1,5 milhão de civis sitiados na cidade mencionada de Alepo, né? Suja de pó e ferida na cabeça, essa criança, cujo nome é Orhan Daknesh, né? É a imagem que vale por 1000 palavras sobre a guerra civil inumana, né? Insidiosa, cruel, que tem ainda andamento na Síria. Não sabemos se ele sobreviveu ao terrível acontecimento. Recentemente, a ONU divulgou notas sobre pesquisa efetuada no continente africano, por exemplo, e constata, no mundo inteiro, que o mundo vive hoje a maior catástrofe humanitária já acontecida no planeta, porque engloba a tragédia síria, bem como de outros países do Oriente Médio, como o Iêmen, e ainda na África, a Somália, o Sudão, que repetem o drama da Etiópia, ocorrido na década de 80 do século passado. São milhões, milhares de vidas de crianças, jovens e também adultos, que morrem à míngua de ajuda efetiva dos órgãos internacionais que se omitem deliberadamente, e incluímos até o nosso Brasil também. Este é o retrato do plano de provas e expiações em transição. Transição esta repleta de cenas de violência, crueldade, de seres humanos que se digladiam como selvagens, além de outros que se perdem nos sentimentos inferiores de hostilidade contra os que trabalham pela implantação do bem, seja naquelas terras de sofrimento cruel, seja até aqui no nosso Brasil, entre pessoas que deveriam respeitar minimamente, bem como ao país que acolhe as suas reencarnações, se respeitarem, não é? Bem como ao país que acolhe as suas reencarnações atual. Neste ano em que nós comemoramos 160 anos da primeira publicação do Livro dos Espíritos, nós julgamos que nunca foi tão necessário bem divulgar o Espiritismo. Esse é o trabalho, por exemplo, que faz esta emissora, TV Mundo Maior, né? que faz parte da Fundação Espírita André Luiz. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus de Nazaré para um momento aprazado, quando estaríamos frente às desgraças humanitárias de grande porte. O grande consolo do Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos nos traz, é sabermos que nós não estamos sós nessa caminhada, que as crianças que morrem em tenra idade, seja por qual motivo for, não estão desamparadas de Deus. Que seus pais e familiares jamais estarão solitários em sua dor, porque o espírito de seus filhos, isso é importante notar, Márcia, que o espírito de seus filhos sobrevive à morte do corpo. Foi Jesus quem nolo provou, e é a doutrina espírita que comprova que sobrevivemos de fato à falência dos órgãos materiais. As crianças de Alepo sobreviverão, as crianças de Mossul sobreviverão, as crianças da Somália, do Sudão, da África Setentrional, do Iêmen, dos subúrbios cariocas, dos bairros afastados paulistanos, das caatingas nordestinas, dos atentados terroristas nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, na América do Sul, todas sobreviverão. Todas serão, como estão sendo recebidas, nas dimensões extracorpóreas, com toda a atenção que merece. Porém, Márcia, isso não isenta de responsabilidade os causadores desse sofrimento coletivo. Isso é muito importante que se destaque, né? E quando estiverem determinada ou devidamente aconchegadas e esclarecidas, os seus espíritos despertarão para a realidade da vida maior. E quem sabe, já retomadas as suas identidades de espíritos adultos, poderão ter acesso às causas que levaram à morte de seus corpos infantis de forma tão trágica.
Na questão 140 do Livro dos Espíritos, em que se transforma a alma no instante da morte, os espíritos respondem: volta a ser espírito, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Os primeiros a se interessarem pela morte, pois buscavam um sentido para a vida e tentavam explicar a origem de todas as coisas, foram os filósofos gregos. Para os povos primitivos, pela dificuldade de conceberem o conceito de eternidade, a alma permanecia ligada ao corpo. Daí os alimentos, os objetos, os pertences pessoais, as pessoas, mesmo os escravos, colocados ao lado do morto para que ao retornar periodicamente pudesse ser atendida nas suas necessidades. Dentre os filósofos gregos nós destacamos, Márcia, Pitágoras, Platão, Aristóteles, que conceberam a eternidade da alma, o conceito de sofrimento ou alegria pós-morte, estabelecido pela qualidade de vida e a existência de um mundo extracorpóreo para onde a alma iria retornar. A evolução gradativa da alma em instâncias evolutivas interrompidas pela morte física, bem como a criação da alma por Deus. Portanto, todos eles foram precursores do Espiritismo. Né? Os estoicos caminharam na direção da imortalidade da alma e da individualidade desta. Com Jesus, nós temos a comprovação racional, lógica, clara da imortalidade da alma. Aí alguém poderia nos perguntar, Márcia, com Jesus? Mas ao longo de toda a Idade Média não foi justamente o que a igreja ou que as igrejas contradisseram esse ensinamento? Sem dúvida nenhuma. Né? Os cristãos medievais, contudo, os apologistas, transfiguraram a clareza dos ensinamentos de Jesus. A morte para esses pensadores não era a alma separar-se do corpo, antes a purificação do corpo, para que fosse um lugar conveniente a alma habitar na ressurreição. Daí o conceito de pecado, de tantos outros que imortalizaram-se durante o período medieval. Professora Sônia, eu vou pedir licença para nós interrompermos um pouquinho para o nosso intervalo, mas voltaremos já já. Não saia daí.